Existem palavras em japonês que a palavra por si só transmite uma ideia completa, mas não existe uma única palavra equivalente em português para transmitir a mesma ideia. Ou seja, para entender a palavra, o conceito precisa ser explicado. E nesse vídeo de hoje eu vou trazer algumas palavras bem interessantes que se enquadram nisso. São palavras em japonês sem tradução. Mas antes de começar, um convite rápido, Semana da Língua Japonesa, edição de agosto de 2022, tradicional evento online que eu já faço desde 2015, compilando e apresentando todo o nosso método de aprendizagem de japonês, junto com várias aulas práticas, perfeito para você começar. Também antecede a abertura de uma turma da nossa plataforma, então acessa o link que está aqui na descrição para participar. E agora sim, vamos para o vídeo. A primeira palavra que eu quero trazer é komorebi. Komorebi é um termo para se referir aos raios de sol que podem ser vistos passando pelas copas das árvores, que é um fenômeno comum, né, em florestas, bosques ou em regiões urbanas que têm muitas árvores próximas, quase meio que formando uma trilha ali, né, com os raios de luzes passando pelas árvores. A palavra, que novamente se diz komorebi, é formada pelos seguintes kanjis, né? O kanji que significa árvore, esse aqui que significa vazamento ou escape, e por fim, o que significa sol, dia, né? Que normalmente é um dos primeiros que nós aprendemos quando começamos a estudar japonês. Então, pelo significado dos kanjis, a palavra significa alguma coisa como o sol que vaza pelas árvores, né? Na postagem que nós fizemos no Instagram sobre essa palavra, uma pessoa contribuiu dizendo que esse fenômeno pode ser chamado de raios crepusculares e que em inglês também tem uma palavra equivalente que é God Ray, que significa raios de Deus. Outra palavra também relacionada com natureza é shinrin-yoku. Shinrin-yoku. E o significado dela é o ato de passear por bosques, florestas ou lugares com muitas árvores também, para absorver boas energias transmitidas pela natureza. E assim esse contato ajuda a pessoa a se sentir mais revigorada, né, e com paz de espírito. Você até deve conhecer gente que faz isso com umas ervinhas loucas aí, vai no meio do mato e tal, mas não é disso que eu tô falando não. A palavra é formada pelos seguintes ideogramas, né, que é o que significa floresta, o que significa bosque e esse aqui que significa banho. Ou seja, a palavra significa literalmente banho de floresta. Agora vamos por uma palavra que representa um hábito que muita gente aqui faz, com certeza, inclusive eu, que é a palavra tsundoku. Tsundoku, que é o ato de comprar muitos livros a ponto de eles ficarem empilhados em casa e você não ler todos eles. E mesmo assim segue comprando mais. Essa palavra é meio que um trocadilho, né? Juntando a palavra tsundeoku, que significa deixar empilhado, né? Ele vem do verbo tsumu, que significa empilhar, junto com o kanji, que significa ler e que tem como um dos seus sons, uma das leituras, doku. E a última palavra aqui de hoje é a palavra betsubara. Betsubara, que é um termo que representa o ato de conseguir comer sobremesa com muitos doces e tals, mesmo depois de ter comido muito na refeição principal. E a construção dela é bem interessante, porque é formada pelo kanji, que significa outro ou diferente, e pelo kanji, que significa estômago. Ou seja, é algo como o outro estômago, né? Então, você tem lá o seu estômago normal para suas refeições, que você enche ele, e depois dele estar lotado de comida, você ainda tem um outro estômago separado, diferente, para encher de doces. Essa é meio que a ideia que essa palavra transmite, mas, novamente, não tem um equivalente no português, né? E é muito legal analisar a construção aí dos kanjis, porque eles têm uma ligação com o significado da palavra. E pessoal, algumas pessoas podem pensar, né? Nossa, se existem palavras que não têm tradução, como que eu vou entender essas palavras? Vale salientar que essas e outras palavras, né, do tipo, elas são mais avançadas e vão aparecendo nas coisas que você escuta ou lê na medida que você fica mais imerso no japonês. E quando ela aparecer em alguma coisa que você está vendo e ela parecer importante, né, ali uma palavra que você precisa entender para entender a ideia, você vai conseguir pesquisar esses significados e essas definições em dicionários, tanto em dicionários monolíngues, que são dicionários que explicam o significado das palavras direto em japonês, quanto até em dicionários bilíngues que trazem a definição dessas palavras também.
ok? É uma questão de aprendizado com a experiência. Quando aparecer para você, você pesquisa e aprende o significado. Não precisa ficar muito noiado aí ou achar que elas são super indispensáveis, porque não são palavras indispensáveis, não são palavras usadas todos os dias. Eu trouxe aqui com um critério de curiosidade, beleza? Então esse é o vídeo de hoje. Se inscreve no canal se você ainda não for um inscrito, ativa as notificações e comenta aí dizendo o que você achou, quais são as suas dúvidas e se você conhece outras palavras também para a gente trazer aqui numa segunda versão desse vídeo, beleza? Se você já é nosso aluno, obrigado por estar acompanhando aqui também. E se você ainda não é, acesse o nosso site para conhecer a nossa plataforma www.programajaponesonline.com.br. A gente se vê nas próximas aulas. Tchau, tchau.